Você vai ficar bem. Ryan observava a cena a poucos passos de distância, vendo Willa cuidar de sua sogra com a mesma paciência e ternura com que tratava Max e Léo. Havia algo na forma suave como ela lidava com as pessoas, transformando momentos tensos em instantes leves. Ele se pegou sorrindo, o que era completamente ridículo. Estava sorrindo porque uma mulher de meias com estampa de abacaxi tinha salvado sua sogra de um gato furioso. Talvez estivesse perdendo o juízo, ou talvez, pela primeira vez em meses, estivesse começando a recuperá-lo. 3 dias após o incidente do gato, Ila surgiu com uma ideia inesperada durante o café da manhã. Que tal um piquenique no parque hoje? Sugeriu, enquanto observava Max e Léo brincar com o cereal em vez de comer. Piquenique? Gritaram os gêmeos em uníssono, os olhos brilhando. Ryan levantou os olhos do laptop. Eu tenho 3 reuniões agendadas hoje. E eu tenho 3 crianças que precisam respirar ar puro, retrucou Ila sem hesitar. Adivinha o que é mais importante? Ila tem razão, querido, disse Lady Margaret, surpreendendo a todos. Desde o arranhão do gato, ela havia desenvolvido uma estranha tolerância pela babá. As crianças passam tempo demais trancadas em casa. Viu só? Até Sua Majestade Vovó concorda comigo, provocou Ila, piscando para Lady Margaret, que quase esboçou um sorriso. Está bem. Ryan suspirou. Mas apenas 1 hora. E sem bagunça. 2 horas depois, estavam em Discovery Park, o maior parque de Seattle, com uma cesta de piquenique que Ila preparara com sanduíches, frutas, suco e, é claro, biscoitos em formato de estrela. Papai, olha o tamanho disso! Exclamou Léo, correndo pelo gramado. Podemos explorar tudo? Perguntou Max, já tramando uma aventura. Claro que sim, respondeu Willa antes que Ryan pudesse protestar. Só não vão muito longe de nós. Ryan estendeu a toalha xadrez na grama com precisão quase militar, certificando-se de que estivesse perfeitamente alinhada. Ila o observava divertida. Você sabe que é só uma toalha, não é? Não precisa tratá-la como se fosse um documento oficial. Eu gosto das coisas organizadas. Eu percebi. Até seus lápis ficam enfileirados por tamanho. Durante a refeição, tudo transcorria em paz. Até que Ila estendeu a mão para pegar a garrafa de suco que havia rolado. No movimento, esbarrou no copo de Ryan, derramando suco de laranja por toda a calça social dele. Ai, não! Exclamou ela, pegando guardanapos às pressas. Sua calça? Aposto que custou mais do que o meu aluguel. Ryan olhou para a mancha laranja se espalhando pelo tecido caro. Não é nada, disse, embora sua voz soasse tensa. Mentiroso! Você está tendo um infarto interno por causa dessas calças. Enquanto isso, Max e Léo tinham encontrado um pedaço de terra fofa e começaram a cavar com as próprias mãos. Meninos, o que vocês estão fazendo? Perguntou Ryan, ainda tentando salvar a calça com um guardanapo. Estamos cavando um buraco para esconder segredos, respondeu Max, animado. Segredos não precisam ser enterrados, disse Ryan automaticamente. Precisam sim, insistiu Léo, com a convicção de quem guarda algo muito maior do que aparenta. Caso contrário, todo mundo descobre. E que tipo de segredos vocês têm? Ila perguntou, curiosa. Tipo, que a gente gosta quando o papai fica em casa, Max murmurou baixinho. E que a gente tem medo de ele trabalhar tanto que vai esquecer da gente, completou Léo. Ryan parou de esfregar a mancha da calça. Vocês não precisam ter medo disso. Mas você está sempre trabalhando, disse Max, igual a um robô. Eu trabalho por vocês, para que tenham uma boa vida. Mas a gente quer ter uma vida com você. Léo respondeu simplesmente. O rosto de Ryan se contorceu em culpa e dor. Ryan, Ila começou com suavidade. Eles só querem... Eu sei o que eles querem, ele a interrompeu, levantando-se bruscamente. Mas você não entende como o mundo real funciona. Eu tenho responsabilidades. Suas maiores responsabilidades estão bem aqui.
Ila retrucou apontando para os meninos. Não me diga como criar meus filhos. Alguém precisa dizer. Você os trata como relatórios de fim de mês. O silêncio que se seguiu foi cortante. Max e Léo pararam de cavar e olharam nervosos para os adultos. Como ousa? Ryan perguntou, a voz carregada de raiva contida. Eu ouso porque alguém tem que ousar. Ila também se levantou. Você agenda tempo com eles como se fossem reuniões de negócios. Estou fazendo o melhor que posso. Fazer o mínimo não é o mesmo que fazer o seu melhor. Ryan cerrou os punhos, lutando para manter a compostura. Você não entende nada sobre a minha situação. Eu entendo que seus filhos estão crescendo sem um pai presente. Entendo que eles acham que precisam cavar buracos para esconder sentimentos. Já chega! A voz dele saiu perigosamente baixa. Ila respirou fundo, percebendo que tinha ido longe demais. Max e Léo estavam abraçados, assustados com a briga. Meninos, que tal irmos ver o lago? Ela sugeriu suavemente. O resto da tarde foi envolto em silêncio pesado. Ryan permaneceu sentado na toalha, fingindo ler e-mails no celular. Ila brincava com os gêmeos, mas sem a energia de sempre. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Max e Léo adormeceram na toalha, exaustos de tanto correr. Ila caminhou até Ryan, que ainda encarava a tela do celular. Desculpa, disse baixo. Eu não deveria ter falado com você daquele jeito. Você estava certa, ele respondeu sem erguer os olhos. Não, completamente. Não, completamente sim. Ryan finalmente olhou para ela. Eu não sei como fazer isso sozinho. Antes do acidente, era ela quem cuidava de tudo. Eu só trabalhava. Ryan, você já pensou? Ila começou. Já pensou que talvez eu trabalhe tanto porque não sei simplesmente ser pai? Porque ser o provedor é mais fácil do que ser o cuidador? Ele interrompeu, a voz embargada. Ila se sentou ao lado dele na toalha. E já pensou em simplesmente ser humano de vez em quando? Perguntou suavemente. Em vez de ser o CEO perfeito ou o pai perfeito, apenas ser o Ryan. Ele a olhou. Realmente a olhou pela primeira vez. Viu como o pôr do sol transformava seus cachos em ouro. Como havia uma mancha de terra em seu rosto, lembrança das brincadeiras com os meninos. Como seus olhos continuavam gentis, mesmo quando o desafiavam. Eu não lembro mais como é. Apenas ser o Ryan. Talvez eu possa te ajudar a redescobrir. Eles estavam muito próximos agora. Ryan sentia o perfume doce dela. Conseguia ver as pequenas sardas em seu nariz que nem a maquiagem escondia. Ila. Sim. Ele se inclinou devagar. She didn't move away. Their faces were inches apart when runaway scooter steered by a child who had lost control, came crashing straight into Ryan's shin. He yelled, rolling onto the grass and clutching his leg. Ryan! Ila knelt beside him. Are you okay? My faint. Let me see. She gently examined his shin. It's not broken, but you're definitely getting a big bruise. I'm sorry, sir, the scooter kid shouted, running off after his parents. Ayla helped Ryan up, letting him lean on her as he limped toward the car. Lean on me, she said. Take it slow. I can manage on my own, he protested. Of course you can, mister. Total independence. Now hush and let me help. Ryan stopped halfway and started laughing. What? Ila asked, concerned. I almost kissed you and then got attacked by a scooter. He laughed harder. This kind of thing only happens to me. Ila started laughing too. Well, at least it was memorable. Definitely memorable. As they hobbled to the car together, Ryan realized it was the first time he had truly laughed in months. And all because of a woman who spilled juice on his clothes and made him want to feel human again. The morning after the scooter incident, Ryan came down to breakfast limping and found a surprise on the table. A golden tea tied with a red ribbon. What's this? He asked, picking up the key. Your housemaster key, Max announced proudly.
We asked Grandpa George to make a special copy for Illa, Leo added. Illa came out of the kitchen carrying a tray of star-shaped pancakes. The boys insisted I needed full access to the house for creative emergencies, she explained, making air quotes. Creative emergencies? Ryan repeated, raising an eyebrow. Like when we want to throw a surprise party, said Max. Or turn a room into a spaceship, Leo added. Ryan looked at the key, then at Illa, then at his sons who were staring at him with anticipation. I'm not sure this is a good idea. Oh, come on, mister. Worry, said Illa, sitting on the table. It's just a key. What could possibly go wrong? 3 hours later, Ryan found out exactly what could go wrong. He was in his office preparing for an important meeting with Japanese investors when he heard strange noises coming from the downstairs conference room. Sounds that included laughter and banging. What the heck? He muttered, heading down the stairs. When he opened the conference room door, Ryan walked into a surreal scene. The mahogany table had been turned into a pirate ship, complete with sails made from bed sheets, ropes tied around the chairs, and a homemade pirate flag flapping in the air conditioning. Max was standing on the bow of the table ship, wearing a pirate hat made of newspaper. Leo was swinging a foam sword, and Illa was sitting in the executive chair wearing a makeshift tricorn hat and sketching a treasure map. Ahoy, Captain Ryan, Illa called out cheerfully. Welcome aboard the Whitmore. What did you do to my conference room? Ryan shouted. We turned it into a pirate camp, Max explained. Illa said, Every overly serious room needs more adventure. The investors are arriving in 10 minutes. What investors? Illa asked, genuinely confused. The Japanese ones. The most important meeting of the quarter. Illa went pale. Oh, that's a problem. A problem? Ryan started ripping the sheets off the chairs. I'm about to lose a $50 million deal because you turned my conference room into a theme park. Easy, Captain Panic, Illa said, getting up. We'll fix this in 10 minutes. Hal, improvise. She clapped her hands. Boys, lightning cleanup, go. That's when the doorbell rang. Ryan froze. The investors were early. George will get it, he said, running a hand through his hair. I just need 5 minutes. The door opened and George entered, followed by 3 impeccably dressed Japanese men in suits. Senhor Whitmore, permita-me apresentar o Sr. Tanaka, o Sr. Sato e o Sr. Yamamoto, disse George de forma solene. O investidor entrou na sala e parou, analisando a cena. Ryan, com um tapa-olho de papel, colado no rosto depois da desastrosa tentativa de limpeza. Max e Léo, ainda vestidos como piratas, e Illa congelada no meio do passo, segurando uma espada de espuma. Silêncio total. Tesouro à frente! Gritou Léo, quebrando a tensão. Léo! Ryan sibilou mortificado. O Sr. Tanaka, aparentemente o líder do grupo, observou tudo com uma expressão indecifrável. Interessante, disse em inglês impecável. Muito criativo. Ryan respirou fundo e arriscou o maior blefe de sua carreira. Senhores, bem-vindos ao nosso exercício de simulação de criatividade empresarial, declarou mantendo o tapa-olho no rosto. Estamos testando métodos não tradicionais para estimular o pensamento. Inovador. Os japoneses trocaram olhares curiosos. Uma simulação? Perguntou o Sr. Sato. Exatamente, confirmou Ryan, rezando para que desse certo. Pesquisas mostram que ambientes lúdicos aumentam a produtividade em até 200%. Illa percebeu a jogada de Ryan e entrou no jogo sem hesitar. É uma técnica revolucionária, disse com confiança. Quando saímos da zona de conforto corporativa, encontramos soluções inesperadas. Fascinante, murmurou o Sr. Yamamoto. No Japão, valorizamos muito a inovação nos métodos de trabalho. E a criatividade infantil é a forma mais pura de inovação, acrescentou Illa. Por isso envolvemos as crianças no processo. Max e Léo, sem entender muito, mas percebendo que deveriam colaborar, fizeram uma reverência educada. Olá, disseram juntos.
Os investidores sorriram visivelmente encantados. Impressionante, declarou o Sr. Tanaka. Vocês realmente pensam fora da caixa. Foi então que Ila teve uma inspiração repentina. Senhores, gostariam de experimentar nosso sushi inovador? É uma fusão muito especial. Sushi? Ryan arregalou os olhos. Claro, Ila respondeu, já correndo até a mesa de lanches das crianças. Max, Léo, Operação Sushi Criativo. Em 5 minutos, ela transformou fatias de banana em peixe, usou cream cheese como arroz e até encontrou algas secas na despensa. Arrumou tudo em pratos elegantes da cozinha e anunciou solenemente: sushi de banana com cream cheese, uma fusão da tradição oriental com a inovação ocidental. Os investidores experimentaram com curiosidade. E, para surpresa de todos, realmente gostaram. Inusitado, mas delicioso, admitiu o Sr. Sato. Textura interessante, concordou Yamamoto. E a apresentação é criativa, acrescentou Tanaka. 2 horas depois, após uma reunião que mesclou negócios sérios com demonstrações de criatividade, Ryan havia fechado o contrato. Estamos ansiosos para trabalhar com uma empresa tão inovadora, disse Tanaka ao se despedir. Especialmente se pudermos participar de mais simulações criativas, completou Sato rindo. Quando os investidores se foram, Ryan desabou em uma cadeira, ainda processando o que havia acontecido. Não acredito que isso funcionou, murmurou. É claro que funcionou, respondeu Ila, orgulhosa. Sushi de banana é revolucionário. Pai, você foi o pirata mais legal do mundo, disse Max. E a reunião ficou muito mais divertida desse jeito, acrescentou Léo. Ryan tirou o tapa-olho e olhou para Ila. Você salvou meu contrato de $50 milhões, com banana e cream cheese. Tecnicamente, todos nós salvamos com criatividade e trabalho em equipe. Ryan hesitou, depois respirou fundo. Eu preciso agradecer de verdade. Que tal jantar hoje à noite? Ila piscou, surpresa. Jantar? Profissional, claro, apressou-se em esclarecer, para discutirmos futuras estratégias criativas. Tudo bem, Ila respondeu com um sorriso. Estratégias criativas, totalmente profissionais. Max e Léo trocaram olhares cúmplices. A Operação Nova Mamãe estava indo melhor do que o esperado. Às 7 da noite, Ryan esperava Ila em frente ao Leonard Den, um dos restaurantes franceses mais elegantes de Seattle. Tinha trocado de roupa 3 vezes e conferido o cabelo no espelho do carro pelo menos 5. É só um jantar profissional, repetia para si mesmo. Quando Ila chegou de táxi, Ryan quase perdeu o fôlego. Ela usava um vestido azul simples, que fazia seus olhos brilharem e havia domado os cachos em um coque elegante. Mas manteve seu toque único com brincos dourados em forma de estrela. Olá, Barão do Café, ela cumprimentou com bom humor. Este lugar parece caro. Tem certeza de que meu salário de babá cobre? É por minha conta, disse Ryan, oferecendo o braço. Você salvou meu contrato hoje. O restaurante era exatamente como Ryan imaginava. Luz suave, mesas cobertas com toalhas de linho branco e garçons que pareciam ter treinamento em balé. Ila olhava ao redor, de olhos arregalados. Quantos garfos é normal ter em uma mesa? Sussurrou assim que se sentaram. Depende do número de pratos, respondeu Ryan, divertido com a preocupação dela. E qual a diferença entre todos esses garfos? Bem, este é para a salada, este para o prato principal e este menor para a sobremesa. Ila pegou o garfo do prato principal e começou a comer a salada com ele. Pronto, problema resolvido. Um garfo para tudo. O garçom, Felipe, aproximou-se com um olhar de horror discreto. Mademoiselle gostaria de experimentar nosso prato especial? Salmão grelhado com molho holandês e aspargos brancos. Parece ótimo, Ila disse animada. Mas vocês têm ketchup? Felipe quase deixou a bandeja cair. Ketchup, mademoiselle?
Sim, aquele molho vermelho delicioso. Eu coloco ketchup em quase tudo. Madame, Felipe disse com um sotaque francês ofendido, nosso chefe Henry jamais permitiria ketchup em sua cozinha, nem mesmo em uma situação de vida ou morte. Relaxa. Ila deu de ombros. Eu sobrevivo sem ele. Ryan se esforçou para não rir da expressão traumatizada do garçom. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. A infância de Ila em uma família grande e barulhenta, os sonhos de Ryan antes de se tornar CEO e planos para tornar Max e Léo mais felizes. Quer ouvir algo engraçado? Perguntou Ryan já no segundo copo de vinho. Sempre, Ila respondeu. Antes de você aparecer, eu tinha esquecido completamente como era rir. E hoje eu ri mais do que nos últimos 6 meses. Rir é importante. Minha avó sempre dizia: um dia sem riso é um dia perdido. Sua avó parecia uma pessoa especial. Ela era. Me ensinou que, às vezes, o melhor remédio é fazer alguém sorrir. Ryan a observava enquanto ela falava, reparando em como seus olhos brilhavam ao falar da família. Posso tentar te fazer rir agora? Perguntou nervoso. Pode tentar. Por que o espantalho ganhou um prêmio? Não sei. Por quê? Porque ele era destacado em seu campo. Ila o encarou por um segundo, processando a piada. E então caiu na gargalhada tão alto que mesas próximas se viraram para olhar. Nossa! Ela ria até as lágrimas escorrerem pelo rosto. Isso foi terrível. Terrivelmente maravilhoso. Ryan também começou a rir, contagiado pela alegria dela. Foi tão ruim assim? Horrível! Mas do jeito mais fofo possível. Quando saíram do restaurante, um músico de rua tocava jazz em uma esquina próxima. A melodia flutuava no ar quente da noite. Que música linda! Disse Ila. Ryan olhou ao redor. A rua estava quase deserta, iluminada apenas por antigos postes de luz. Gostaria de dançar? Perguntou impulsivamente. Aqui, na rua. Por que não? Pela primeira vez em sua vida adulta, Ryan fez algo completamente espontâneo. Tirou a gravata, jogou o paletó do terno sobre um banco de ônibus e estendeu a mão para Ila. Ela a pegou, sorrindo. Eles dançaram devagar na calçada, seguindo o ritmo suave do saxofone. Ryan descobriu que Ila cheirava a baunilha e que rir com alguém era ainda melhor do que rir sozinho. Ryan, ela disse suavemente. Sim? Obrigada por me deixar ser eu mesma, mesmo quando derramo coisas e conto piadas ruins. Obrigada por me ajudar a lembrar quem eu sou além do meu trabalho. Eles estavam muito próximos agora, balançando lentamente. Ryan inclinou o rosto em direção ao dela. Ai, meu Deus, está queimando! Ila gritou de repente. Ryan recuou confuso até perceber que ela havia esbarrado em um food truck mexicano próximo e derrubado um recipiente inteiro de molho apimentado em cima dos dois. Está queimando! Ela dançava no lugar, tentando limpar as roupas. Isso é napalm disfarçado de comida. Ryan, também coberto de molho vermelho, começou a rir. Isso só acontece comigo. Aparentemente acontece comigo também. Ila respondeu, rindo enquanto se limpava com guardanapos. 1 hora depois, chegaram em casa ainda com manchas de molho e sorrisos no rosto. Bem-vindos de volta, gritou Max. Esperem até ver nossa surpresa, acrescentou Léo. Os gêmeos correram até eles com os rostos cobertos de tinta preta em padrões elaborados. Fizemos tatuagens iguais às do papai, anunciou Max, orgulhoso. Tatuagens? Ryan franziu a testa. Eu não tenho tatuagens. Tem sim, disse Léo. A do dragão no seu braço. Ryan olhou para o próprio braço, confuso, até se lembrar da tatuagem temporária que os meninos tinham colado nele semanas atrás e que ele havia esquecido de tirar. Ah, essa. Ila caiu na risada. Bem, acho que agora vocês são oficialmente uma família tatuada.
Ryan olhou para os filhos cobertos de tinta, para a Ila com molho de pimenta no cabelo e para si mesmo, de gravata torta e camisa manchada. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que fazia parte de uma família de verdade. Uma família louca, bagunçada e coberta de condimentos, mas ainda assim, uma família. Na manhã seguinte, Ryan desceu para o café ainda sorrindo pela noite anterior. O jantar tinha sido diferente, um diferente bom, mas seu sorriso sumiu assim que viu Max e Léo na mesa. Os dois exibiam enormes tatuagens de dragão coladas no rosto. Dragões vermelhos e dourados se estendiam da testa até as bochechas, fazendo-os parecer pequenos guerreiros vikings. "O que é isso?" Ryan gritou. "Bom dia, papai dragão", cumprimentou Max, animado, apontando para a tatuagem que cobria metade do rosto. "Agora somos irmãos guerreiros", acrescentou Léo, flexionando músculos inexistentes. "Tirem isso agora mesmo." "Por quê?" perguntou Max, genuinamente confuso. "Você também tem uma tatuagem." Ryan olhou para o braço onde o adesivo de dragão ainda estava colado. "Isso é diferente. Vocês não podem simplesmente andar por aí com desenhos no rosto." "Por que não?" insistiu Léo. Porque... Porque... Ryan gaguejou, procurando uma explicação lógica. "Porque vocês são crianças. Crianças precisam de disciplina, regras. Elas precisam de liberdade para se expressarem", disse Ila, entrando da cozinha com uma xícara de café. Ryan se virou para ela. "Ila, você viu isso e não fez nada?" "Eu vi. E achei criativo. Eles passaram 1 hora escolhendo os dragões perfeitos." "Criativo?" Ryan passou a mão pelos cabelos exasperado. "Eles vão à escola desse jeito. O que os professores vão pensar?" "Que eles têm imaginação", respondeu Ila simplesmente. "Isso não é imaginação. É falta de limites." Ryan estava claramente perdendo a paciência. "Vocês precisam entender que existem regras, protocolos, comportamento adequado." "Adequado para quem?" Ila cruzou os braços. "Para a sociedade, para o futuro deles. Eles não podem crescer achando que podem fazer tudo o que querem." "Ryan, eles têm 6 anos e tatuagens temporárias, não ficha criminal." "É assim que começa", gesticulou Ryan, frustrado. "Hoje são tatuagens, amanhã piercings, depois tatuagens de verdade. Daqui a 10 anos, estão morando em uma van pintando arte abstrata." Ila arqueou a sobrancelha. "Você quer robôs ou crianças? O que prefere? Filhos que seguem um programa pré-definido ou crianças reais, com personalidades próprias?" Ryan ficou em silêncio por um momento. Eu não sei como fazer isso", admitiu, em tom mais suave. "Criar ele sozinho, tomar as decisões certas. E se eu estragar tudo?" Max e Léo olharam para o pai, percebendo pela primeira vez que ele não estava só bravo, ele estava com medo. "Pai", disse Max com delicadeza, "você não vai estragar nada." "Como você sabe?" Ryan perguntou, sentando-se à mesa. "Porque você se importa com a gente." Léo respondeu, chegando mais perto. "Pais que se importam não estragam as coisas." Ila se sentou ao lado de Ryan. "Quer saber um segredo?" disse suavemente. "Todo mundo que cuida de crianças tem medo de estragar tudo. Eu tenho medo todos os dias. Você? Mas você parece tão confiante." "Por fora. Por dentro, eu sempre me pergunto: estou fazendo certo? Eles vão crescer bem ou vão precisar de terapia por minha causa?" "Sério. Bem-vindo ao clube." Ila sorriu. "Todo mundo está só improvisando. Alguns só fingem melhor que outros." Ryan soltou um longo suspiro. "Desculpem", disse a Max e Léo. "Às vezes o papai fica nervoso porque só quero que vocês sejam felizes e nem sempre sei a melhor forma de conseguir isso." "Nós somos felizes, papai", disse Max. "Principalmente quando você não está trabalhando o tempo todo. E quando brinca com a gente", completou Léo. Ryan respirou fundo e sorriu. "Está bem."
Vocês podem ficar com as tatuagens, mas só hoje. De verdade? Gritaram os dois em coro. De verdade. Mas amanhã elas saem antes da escola. Combinado! Disseram em uníssono. Agora você também tem que fazer uma tatuagem, papai, provocou Léo com um sorriso travesso. O quê? Não, eu não preciso. Ryan tentou escapar, mas Max já tinha corrido para buscar mais tatuagens temporárias. É tradição, insistiu ele. Todo membro da família tatuada tem que ter uma. 5 minutos depois, Ryan estava sentado imóvel enquanto Max cuidadosamente pressionava uma tatuagem dourada de sol bem no meio de sua testa. Não se mexe, pai. Max ordenou com seriedade. A arte não pode ser apressada. Ficou incrível, elogiou Léo. Você parece um guerreiro do sol. Quando terminaram, Ila pegou o celular. Não, Ryan disse tentando cobrir o rosto. Ah, isso com certeza vai para as redes sociais. Ela riu, já clicando na câmera. Ila não, ele suplicou. Ia postar. Ryan Whitmore, CEO e agora guerreiro do sol tatuado, pai da vida real. Ela digitou, fingindo postar. Se você postar isso, eu. Vai o quê? Provocou ela com um sorriso maroto. Ryan olhou para ela, para os filhos rindo, para aquela cena absurda e ao mesmo tempo cheia de vida. E pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. Um sorriso de verdade. Não o sorriso educado de reuniões de negócios, mas um sorriso profundo, genuíno. Vá em frente, poste, disse ele. Mas certifique-se de colocar na legenda: sou o melhor pai tatuado de Seattle. Agora sim. Ila gargalhou, tirando mais fotos. Max e Léo se jogaram nos braços do pai rindo juntos, e Ryan percebeu algo. Talvez ele não soubesse exatamente como ser um bom pai, mas estava começando a entender que, às vezes, não saber era justamente o jeito de aprender. Na manhã de quinta-feira, Ila apareceu na mansão Whitmore, com um ar diferente. Ela parecia tímida. Bom dia, família tatuada, disse, mas sem sua energia de sempre. Ila! Max e Léo correram para abraçá-la. Hoje vamos construir um forte de travesseiros ou fazer slime que brilha no escuro? Sugeriu Léo, animado. Na verdade, Ila hesitou. Preciso conversar com vocês. Ryan levantou os olhos do jornal, atento ao tom sério dela. O que aconteceu? Minha avó não está se sentindo muito bem. Preciso visitá-la hoje. Passar o dia com ela. Sua avó está doente? Max perguntou, preocupado. Não é nada grave. Ila apressou-se em tranquilizá-los. Ela só está um pouco sozinha. Isso acontece às vezes com os mais velhos, e tudo o que precisam é de companhia. Mas... e a gente? Léo questionou, desapontado. Vocês vão ficar com o papai. Vai ser divertido. Ryan sentiu algo estranho no estômago. Vazio? Irritação? Não sabia ao certo. Claro, respondeu, tentando soar casual. Sem problema. Vamos ficar bem. Tem certeza? Ila perguntou, olhando fixamente para ele. Posso vir outro dia. Não seja ridícula, disse Ryan, dobrando o jornal com força desnecessária. Eu sou o pai deles. Sei cuidar dos meus filhos por um dia. É claro que sabe, Ila respondeu, embora ainda demonstrasse preocupação. É só que... eles têm uma rotina bem específica comigo. Somos perfeitamente capazes de seguir uma rotina, retrucou Ryan. Max e Léo trocaram olhares, percebendo a tensão entre os adultos. Ila, você volta amanhã? Max perguntou baixinho. Claro que volto. Ela se ajoelhou diante deles. É só um dia. Amanhã estarei de volta com notícias da vovó Rosa. Promete? Insistiu Léo. Prometo. Ela beijou a testa dos dois. E vocês prometem se comportar para o papai? Prometemos, responderam em coro, ainda que pouco animados. Quando Ila saiu, a casa ficou estranhamente silenciosa. Ryan tentou voltar ao jornal, mas não conseguiu se concentrar. Max e Léo ficaram no sofá, encarando a porta, como se esperassem que Ila voltasse a qualquer momento. Bem,
Ryan suspirou, fechando o jornal. O que vocês querem fazer hoje? Brincar com a Ila, Max respondeu automaticamente. Ela não está aqui. Outra coisa. Não sei. Léo deu de ombros. Ryan suspirou fundo. Como ela fazia parecer tudo tão fácil? Que tal assistir TV? A Ila disse que muita TV derrete o cérebro, rebateu Max. E ler um livro? A Ila faz vozes engraçadas. Quando lê, disse Léo. Você sabe fazer vozes? Não. Exato. As horas se arrastaram. Ryan tentou várias atividades: pintura, que terminou com tinta espalhada pela mesa, culinária, que resultou em biscoitos queimados, até uma tentativa desastrada de dança, que fez os meninos rirem, mas não da forma boa. Às 2 da tarde, desesperado, Ryan apelou para os legos. Quer que eu continue traduzindo com o mesmo suspense, emoção e tom dramático, a partir da parte do lego em diante? Vamos fazer um castelo, sugeriu Ryan, sentando-se no chão da sala. Mas a Lila sempre faz naves espaciais, Max retrucou. Hoje vamos fazer castelos. Passaram quase 1 hora construindo em silêncio, tijolo por tijolo. Ryan começava a sentir orgulho. Talvez conseguisse mesmo dar conta sozinho. Mas então Léo, sem querer, derrubou a torre que estava quase terminada. Não! Léo gritou, a frustração explodindo. Estava quase pronto. Tudo bem, Ryan tentou consolar. A gente constrói outro. Eu não quero outro. Léo caiu em lágrimas. Eu quero a Ila. Ela sabe consertar as coisas. Max também começou a se agitar. Cadê ela? Por que foi embora? Ela não foi embora. Ryan respirou fundo, tentando se manter calmo. Só está visitando a avó. E se não voltar? Léo soluçava. E se for embora como todas as outras babás? Aquela frase atingiu Ryan como uma flecha. Ele próprio já tinha se perguntado isso. Ela vai voltar, disse, forçando uma convicção que não sentia. Mas enquanto tentava abraçar os filhos, inclinou-se demais e... Clac! Vários legos grudaram em seu cabelo cheio de gel. Pai, tem lego no seu cabelo? Max arregalou os olhos. Ryan puxou, mas estavam presos de verdade. Talvez vocês dois possam me ajudar. Meia hora depois, Ryan estava sentado no chão frio do banheiro enquanto Max e Léo arrancavam, peça por peça, os legos de sua cabeça. O silêncio da casa pesava. Um silêncio que não existia desde que Ila aparecera. Pai... Max quebrou a quietude, puxando um tijolinho vermelho. Sim? Você também sente falta da Ila? Ryan demorou a responder. Talvez um pouco. Ela deixa a casa barulhenta. Léo refletiu. Barulhenta boa, Max completou. É verdade. Naquela noite, depois de 3 histórias mal contadas e 2 tentativas falhas de ninar, Ryan conseguiu colocar os meninos para dormir. Ficou sozinho na sala, olhando para o celular. Seria ridículo ligar. Era só um dia. Ele era adulto, responsável. Mas a casa parecia grande demais e vazia demais. Antes de pensar 2 vezes, discou. Alô? A voz cansada de Ila respondeu. Oi, sou eu. Ryan. Ryan. Está tudo bem? Os meninos? Dormindo. Finalmente ele hesitou. E sua avó, como está? Melhor, precisava de companhia. Obrigada por... Perguntar Ryan engoliu o orgulho. Acho que sentimos sua falta. Do outro lado, silêncio. Ele respirou fundo. Não só eles. Eu também. A casa fica estranha sem você. Desculpe se é... inapropriado. Só queria que soubesse... Não é inapropriado. Ela respondeu suave. Eu também sinto falta de vocês. De todos. Principalmente de você, com um lego no cabelo. Max me mandou a foto. Ryan não conteve uma risada. Aquilo foi um desafio. Ryan, posso te mandar algo? Claro. 2 minutos depois, chegou um áudio no WhatsApp. Ele deu play. A voz de Ila começou a cantar, inventando uma melodia doce e boba. Para o Ryan, que tenta ser super pai, mas acaba com lego nos cabelos.
Para o Max, corajoso como um leão. E para o Léo, com um coração que nunca desiste. Durmam bem, minha família querida. Amanhã volto com surpresas e talvez um pouco de travessura. Eu juro, Ryan ouviu 3 vezes seguidas, sorrindo feito um tolo. Talvez admitir que precisava de alguém não fosse tão terrível assim. Principalmente quando esse alguém cantava músicas improvisadas só para vê-lo sorrir. Na manhã de sexta, Ryan acordou cedo, não por causa do trabalho, mas pela ansiedade de vê-la de volta. Os meninos perguntaram por Ila pelo menos 20 vezes no dia anterior, e ele mesmo não parava de olhar o relógio. Pontualmente às 9, ouviram o tilintar das chaves na porta. Ela voltou! Max e Léo gritaram juntos, descendo as escadas como 2 furacões. Ryan foi atrás, mais devagar, tentando manter a postura, mas com o peito leve como não se lembrava há tempos. Ila entrou carregando 2 sacolas coloridas e uma mala pequena. Usava uma blusa amarela vibrante, jeans com flores bordadas e, claro, meias estampadas, dessa vez com flamingos cor-de-rosa. Minha família favorita! Exclamou, largando tudo para abraçar os garotos. Sentiram minha falta? Muito! Os 2 responderam, agarrando-se a ela como se tivesse ficado meses longe, e não apenas um dia. E você, Barão do Café? Perguntou Ila, olhando para Ryan com um brilho provocador. Como foi sua experiência como pai solo? Sobrevivemos, ele respondeu, tentando soar casual. Só alguns acidentes envolvendo Lego. Eu vi as fotos. Ela riu. Muito estiloso. Operário da construção confuso. Ila, o que você trouxe? Max perguntou de olhos arregalados para as sacolas. Ah, isso aqui. Ela ergueu a mala. Minha vovó Rosa fez algumas coisas especiais para vocês. E eu também trouxe umas surpresas. Da primeira sacola, Ila tirou cachecóis de lã coloridos, tricotados pela avó. Azul para Max, vermelho para Léo. Da segunda surgiu um arsenal de novidades. Fantoches de animais, um kit de mágica infantil, materiais para pulseiras da amizade e uma máquina de karaokê portátil. Karaokê? Léo gritou, puxando a caixa com entusiasmo. Agora sim, disse Max. Vamos fazer shows. Falando em shows, os olhos de Ila brilharam com uma faísca travessa. Que tal organizarmos um show de talentos aqui e agora? Sim! Os meninos pularam de alegria. Ryan, que observava a cena enquanto tomava café, tentou escapar de fininho. Bem, eu tenho algumas ligações para fazer. Nem pensar, Ila o segurou pelo braço. Você é nosso juiz oficial. Juiz! Claro, todo show de talentos precisa de um juiz. E você tem a cara perfeita para isso. Que cara! Aquela cara de crítico mal-humorado que leva tudo a sério demais. Ela zombou. Max e Léo caíram na gargalhada. É verdade, papai. Você parece mesmo um juiz rígido. Obrigado pela sinceridade. Ryan resmungou, mas não conseguiu esconder o sorriso. 20 minutos depois, a sala havia se transformado em um teatro improvisado. Ila organizou cadeiras em fileiras, fez um palco com um tapete colorido e até cartazes com nomes dos artistas, rabiscados de giz de cera. Ryan foi colocado em uma poltrona bem no centro, com bloco e caneta em mãos. Agora, senhor. Juiz sério. Ila decretou. Você dará notas de 1 a 10. E nada de dar 10 só para ser bonzinho. Eu jamais daria um 10 só para agradar, Ryan disse. Exatamente. Por isso você é perfeito. O primeiro a se apresentar foi Max com seus truques de mágica. Ele fez um lenço sumir. Na verdade, caiu atrás dele. Transformou uma moeda na mesma moeda e, ao tentar tirar um coelho da cartola, puxou um dos novos fantoches. Nota? Ila anunciou como mestre de cerimônias. Ryan assumiu uma expressão severa. 8. Bom esforço, mas o coelho deveria ser de verdade. Max riu e fez uma reverência dramática. O segundo número foi Léo, cantando uma música inventada sobre seu dinossauro de pelúcia. A letra incluía versos como:
Rex é muito legal. Come plantas e segue o manual. Dinossauros são diversão, principalmente os de coração. 9. Ryan declarou. Composição original e ótima performance. Léo comemorou com uma dancinha da vitória. A terceira atração foi Ila, tentando fazer os flamingos das meias dançarem. Ela movimentou os pés tão exageradamente que acabou tropeçando e caindo no sofá. 7. Ryan anunciou, segurando o riso. Faltou coordenação, mas a criatividade foi marcante. Juiz cruel. Ila resmungou, fingindo estar ofendida. Então veio o grande final. E agora, Ila anunciou, uma apresentação especial dos irmãos Whitmore, com participação surpresa. Eu, Max e Léo pegaram o microfone da máquina de karaokê. Ila ficou atrás deles, em apoio. Essa música, Max disse sério, é sobre nossa família. E sobre alguém muito especial, completou Léo. Eles começaram a cantar uma melodia simples, inventada na hora. Papai trabalha demais, demais, demais. Mas é legal quando faz uma pausa. Max e Léo são irmãos que adoram brincar. Nossa casa era silenciosa até alguém chegar. Alguém que nos faz rir e nunca quer partir. Ila é nossa babá, mas é muito mais que isso. Ela cuida do nosso coração e isso vale tanto. É como uma mãe de coração que veio para ficar e virou parte da nossa família. O silêncio que se seguiu foi profundo. Ryan sentiu algo se mexer em seu peito. Olhou para Ila e viu lágrimas em seus olhos. Ela levou as mãos ao rosto, emocionada. Mãe de coração, Max repetiu, olhando para ela. É assim que a gente vê você. Se você quiser ser, Léo completou apressado. A gente sabe que não é nossa mãe de verdade, mas será que tem lugar no seu coração para ser nossa mãe emprestada? A voz de Ila tremia. Claro que tem. Os dois correram para abraçá-la com força. Ryan ficou parado, observando aquela cena, tentando compreender tudo o que sentia no fundo da alma. Vendo seus filhos tão felizes, tão completos, assistindo Ila ser aceita por eles daquela maneira, percebendo como ela já tinha se tornado parte essencial da vida deles, sem que ele sequer notasse. O coração de Ryan se apertou. E o placar, senhor juiz? Perguntou Max, ainda abraçado em Ila. Ryan pigarreou, tentando controlar a voz. 10, respondeu baixo. Com certeza, 10. Ila olhou por cima das cabeças dos meninos. Seus olhos encontraram os dele, e naquele instante algo aconteceu. Um reconhecimento silencioso, um entendimento profundo. Ryan, ela disse suavemente. Ele se levantou da poltrona e caminhou até eles. Ila abriu os braços sem dizer nada, convidando-o para dentro do abraço. Por um instante ele hesitou, mas então se entregou. E quando sentiu a força daquele calor, daquela família que nascia diante dele, algo dentro de Ryan se partiu e, ao mesmo tempo, se curou. Ele não conseguiu soltar. Abraçava os filhos e a mulher que entrara em suas vidas como babá, mas que estava se tornando algo muito maior. O que exatamente ele ainda não sabia. Só tinha certeza de uma coisa. Não queria que aquele momento acabasse. Obrigado, sussurrou no ouvido de Ila. Pelo quê? Ela murmurou. Por nos trazer de volta à vida. Ela o apertou ainda mais, e Ryan finalmente entendeu aquilo que vinha negando há semanas. Não era apenas gratidão que sentia por Leila Taus. Estava se apaixonando. E pela primeira vez desde a morte de sua esposa, isso não o assustava. Pelo contrário, fazia sentido. Era como se todas as peças do quebra-cabeça, enfim, se encaixassem. Ei! Disse Max, ainda no meio do abraço. Já que agora somos uma família de verdade, podemos fazer slime no escritório do papai? Ryan riu. Uma risada real, honesta. Vamos com calma, campeão. Mas, no fundo, ele sabia. Dali em diante, tudo parecia possível, principalmente com Ila ao seu lado. Na manhã seguinte ao show de talentos, Max e Léo estavam estranhamente silenciosos no café da manhã.
Cochichavam, trocavam olhares cúmplices e se calavam sempre que Ryan ou Willa chegavam perto. Está tudo bem com vocês? Perguntou Willa, percebendo a atitude suspeita. Muito quietos hoje. Estamos ótimos, Max respondeu rápido, cutucando Léo. Totalmente normais, Léo completou, tentando parecer inocente. Ryan levantou os olhos do tablet. Quando vocês estão totalmente normais, geralmente é porque estão tramando alguma coisa. Não é nada, protestou Max. Somos anjinhos, anjos da família Whitmore. Léo concordou, fazendo um halo imaginário sobre a cabeça. Ila e Ryan trocaram um olhar desconfiado, mas deixaram passar. Mais tarde, enquanto Ila arrumava a sala de brinquedos e Ryan trabalhava em seu escritório, os gêmeos trancaram-se no quarto. Operação Beijo dos Pais, Max sussurrou como um agente secreto. Missão: fazer eles se beijarem de uma vez, Léo completou. Eles ficam se olhando como se estivessem apaixonados. Max comentou. E ontem, no abraço, papai ficou vermelho, Léo disse animado. E a Leila sempre sorri feito boba quando ele fala com ela. Max concluiu. Ou seja, gostam um do outro, mas são tímidos demais para admitir. Então precisamos ajudar. Léo assentiu. Max pegou papel e lápis de cor, assumindo o papel de estrategista. Primeira tentativa. Trancar eles juntos num espaço pequeno. Já tentamos no primeiro dia. Não deu certo. Segunda, criar uma situação romântica. Tipo o quê? Léo arregalou os olhos. Um casamento? Gênio! Max exclamou, começando a desenhar. Vamos fazer um casamento mágico, com cerimônia e tudo. Aí eles vão ter que se beijar, porque é tradição. E se disserem que é só de faz de conta? Max franziu a testa. Então a gente fala que é casamento de verdade. Se eles realmente se gostam, vão acabar se beijando de qualquer jeito. Você é um gênio, Max. Eu sei. Agora vamos preparar tudo. 2 horas depois, Ryan saiu do escritório para pegar um copo d'água e congelou na porta da sala. O ambiente estava completamente transformado. Serpentinas coloridas pendiam do teto, flores de papel cobriam o chão e, no centro, um altar improvisado com almofadas do sofá chamava a atenção. Mas o que é isso? Ele perguntou confuso. Max e Léo pularam de trás do sofá, usando coroas de papel higiênico e toalhas amarradas como capas. Surpresa! Gritaram em uníssono. Vocês transformaram a sala em quê, exatamente? Numa capela, Max disse orgulhoso, para o seu casamento. Meu... o quê? Ryan quase engasgou. Com quem? Com a Ila, é claro. Léo respondeu, como se fosse óbvio. Garotos, vocês não podem simplesmente organizar um casamento. Ryan tentou argumentar. Ila! Max gritou. Vem ver a sua surpresa. Ila entrou da cozinha, ainda enxugando as mãos numa toalha. Parou de repente, olhando para as serpentinas, as flores de papel, o altar de almofadas. Uau! Isso está muito colorido. É a sua capela de casamento. Léo anunciou com orgulho. Você e o papai vão se casar agora. Casar? Ila olhou para Ryan, que já estava começando a entrar em pânico. Meninos, casamentos precisam de preparação. Nós já preparamos tudo. Max interrompeu, correndo para pegar uma folha amassada. Olha, lista de convidados. Nós dois, a vovó Margaret, o Sr. George, a dona Marta e o gato do vizinho, se ele quiser vir. Música, Léo completou. A gente vai cantar. Comida, sanduíches e o bolo de chocolate da dona Marta. E coroas especiais para os noivos. Max mostrou 2 coroas de papel higiênico com flores coladas. Ryan tentou dar passos discretos até a porta. Muito doce da parte de vocês, meninos. Mas eu tenho uma ligação importante. Não. Léo bloqueou o caminho. É tradição da família. Todo mundo que mora aqui tem que casar. Isso não é uma tradição de verdade. Ryan rebateu. Agora é. Max disse firme.
Nós inventamos, igual à tradição dos cookies. E tradições são sagradas. Exatamente. Léo completou, usando o mesmo argumento que Ila sempre usava. Ela riu da cena. Meninos, vocês são adoráveis. Mas casamentos de verdade precisam de pessoas que se amam. Mas vocês se amam, Max retrucou impaciente. Todo mundo vê isso, Léo concordou. É óbvio. Vocês vivem se olhando com cara de apaixonados. Ryan e Ila se entreolharam corados. Garotos, Ryan começou. Nada de garotos, Max o interrompeu, colocando a coroa de papel higiênico na cabeça do pai. Você vai casar agora e precisa beijar no final. É tradição, Léo acrescentou, colocando a outra coroa em Ila. Léo, Ila tentou protestar. Casamento? Sem beijo não existe. Os dois gritaram juntos. De repente, Ryan e Ila estavam diante de um altar de almofadas, usando coroas ridículas, enquanto Max lia um discurso rabiscado no papel. Queridos convidados, Max começou solene. Estamos aqui para casar o papai Ryan com a mamãe Ila. Mamãe Ila? Ela repetiu surpresa. Mãe de coração, lembra? Léo piscou. Vocês prometem se amar para sempre e fazer muito slime juntos? Max seguiu. Meninos, isso é ridículo. Ryan tentou. Seria ridículo. Ila interrompeu, olhando direto nos olhos dele. Se eu não estivesse apaixonada por você também. O silêncio foi quebrado apenas pelo suspiro engasgado dos gêmeos. Ryan a encarou, atônito. Você está apaixonada por mim? Completamente, ela confessou com um sorriso nervoso. Desde o dia em que você assinou meu contrato com as mãos cheias de slime. Ryan respirou fundo. Eu também estou apaixonado por você. Há semanas. Agora beijem! Max e Léo gritaram juntos. Ryan não hesitou. Deu um passo à frente, segurou o rosto de Ila com as duas mãos e a beijou. Foi um beijo suave, cheio de carinho, mas também de promessa. Um beijo que falava de família, de recomeços e de amor encontrado em meio ao caos. Max e Léo começaram a jogar confete escondido em sacos plásticos, gritando: Viva os noivos! Conseguimos! Agora somos uma família de verdade! Quando se afastaram, Ryan e Ila estavam cobertos de papel colorido, sorrindo como adolescentes. Então, Ryan disse, ainda sem fôlego, acho que acabamos de nos casar numa cerimônia conduzida por 2 meninos de 6 anos com coroas de papel higiênico e chuva de confete. Ila completou. O casamento mais bobo da história. E o mais perfeito. Ryan respondeu beijando-a de novo. Max e Léo se abraçaram, orgulhosos. Missão cumprida, Max sussurrou. Somos os melhores cupidos do mundo, Léo disse. E pela primeira vez em muito tempo, a casa dos Whitmore pareceu completa. 3 semanas depois do casamento mágico dos gêmeos, Ryan estava mais nervoso do que em qualquer reunião de negócios que já tivera. Nos últimos dias, ele havia conspirado em segredo com Max e Léo no que chamavam de Operação Casamento de Verdade. Afinal, pela lógica inabalável de 2 crianças de 6 anos, uma cerimônia com coroas de papel higiênico não contava oficialmente. Papai, já comprou o anel? Max sussurrou no café da manhã, enquanto Ila estava na cozinha. Já. Ryan respondeu no mesmo tom, dando um tapinha no bolso do paletó. E preparou o discurso romântico? Léo quis saber. Eu tentei, mas você sabe que não sou bom com palavras bonitas. Não precisa ser bonito. Max disse com a sabedoria de quem acreditava ter todas as respostas. Só precisa ser verdadeiro. Ryan passou a mão pelo cabelo, inquieto. E se ela disser não? Papai... Léo revirou os olhos. Ela já disse que te ama. Max completou. Vocês já se beijaram várias vezes, e ela até deixa você fazer slime no escritório. Isso é amor verdadeiro. Naquela tarde, Ryan colocou o plano em ação.
Convidou Ila para um piquenique no quintal, dizendo que os meninos queriam testar novas receitas de sanduíche. Essa roupa é estranha para um piquenique, Ila comentou ao vê-lo sair de casa. Ryan vestia um terno azul marinho impecável, com chinelos de dedo coloridos, ideia dos gêmeos. Eles disseram que era obrigatório, explicou sem graça. Claro que disseram. Ila riu. E onde eles estão? Preparando a surpresa. O quintal estava transformado. Havia flores de verdade, um arranjo encomendado por Ryan, mas também desenhos dos meninos pendurados nas árvores. Música clássica tocava baixinho, entrecortada pelas risadas que vinham de dentro da casa. Ryan, o que está acontecendo? Ila perguntou desconfiada. Sente-se, ele pediu, indicando uma cadeira enfeitada com fitas coloridas. Ela se sentou curiosa. Foi então que Max e Léo dispararam pela porta dos fundos, seguidos por Lady Margaret, George, Martha e pelo menos 10 crianças da vizinhança, convidadas em segredo para formar um coro. Surpresa! Todos gritaram em uníssono. O quê? Ila olhou em volta, atônita. Ryan ajoelhou-se na grama e tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Leila Taus, começou com a voz trêmula. Você entrou em nossas vidas como um furacão colorido e virou tudo de cabeça para baixo. Ryan. Ila levou as mãos à boca, emocionada. Você me ensinou que tudo bem rir da nossa bagunça, que slime pode consertar quase tudo e que uma família não precisa ser perfeita para ser perfeita. Max e Léo ficaram ao lado do pai, os olhos marejados. Você aceita se casar comigo? Ryan perguntou. De verdade desta vez, com papel passado e tudo, e ser nossa mãe oficial? Para sempre e sempre, Léo completou. Ila olhou para o anel, um solitário simples e delicado. Depois para Ryan, ajoelhado na grama de chinelos, em seguida para os meninos ansiosos e, por fim, para a plateia improvisada. Isso é completamente loucura, ela disse, rindo nervosa. É sim, Ryan concordou. E todos vocês conspiraram pelas minhas costas por semanas. Culpado? Léo admitiu. E você está me pedindo em casamento no quintal, de chinelos na frente de um coro infantil. Tudo verdade. Ryan sorriu sem jeito. Ila se levantou da cadeira de fitas. Então, a minha resposta é sim! Gritou, pulando nos braços de Ryan e derrubando os dois na grama. O coro de crianças explodiu em gritos de alegria. Lady Margaret aplaudiu com elegância. George e Martha sorriram de orelha a orelha. Deitados na grama, rindo, Ryan colocou o anel no dedo de Ila. Hora da festa, Max anunciou. E a festa foi exatamente o que se esperava de algo organizado por gêmeos de 6 anos. Havia um bolo feito apenas de marshmallows empilhados com chocolate derretido. O coro infantil cantou uma versão desafinada de uma música ensaiada em segredo. George surpreendeu a todos tocando violão, um talento escondido. E Lady Margaret fez todos ficarem boquiabertos ao dançar com Léo. Senhor e Senhora Whitmore, proclamou o improvável oficiante, o Sr. R. Peterson, vizinho aposentado convocado de última hora. Podem se beijar, anunciou o oficiante. Quando Ryan e Ila se beijaram oficialmente, como marido e mulher, Ila tropeçou no fio do microfone e quase derrubou o bolo de marshmallow. Clássico! Max gritou, aplaudindo. Nossa nova mãe continua sendo a mais desastrada de todas, Léo acrescentou rindo. E é exatamente por isso que a amamos, Ryan disse, abraçando Ila com força. Horas depois, quando os convidados já tinham ido embora e Max e Léo finalmente tinham desmaiado de tanto cansaço, Ryan e Ila estavam na sala, dançando descalços ao som de uma música suave. Senhora Whitmore, Ryan sussurrou no ouvido dela, como é oficialmente fazer parte dessa loucura? É como se eu tivesse finalmente chegado em casa, Ila respondeu, com um sorriso terno. No andar de cima, o drone que Max tinha insistido em usar na festa ainda gravava, capturando aquele instante.
os dois dançando devagar, cercados pelos restos da celebração mais caótica e perfeita de Seattle. Ryan, Hila disse, encostando a cabeça no peito dele. Obrigada por deixar que eu bagunçasse a sua vida certinha. Obrigada por me mostrar que o caos pode ser lindo, que slime resolve quase tudo, que marshmallow conta como grupo alimentar e que famílias se constroem com amor, não com planejamento. Ryan a puxou ainda mais para perto. Você acha que vamos conseguir? Essa coisa de família? Vamos errar várias vezes pelo caminho, Hila disse sorrindo. Com certeza, vai haver dias difíceis, sem dúvida. E os meninos vão inventar coisas ainda mais malucas. Mas também vai ter muito amor. Muita risada. Muita. Ryan concordou. Eles continuaram dançando, e Ryan percebeu que era exatamente aquela vida que ele queria. Caótica, colorida e cheia de surpresas. E você? O que achou da história de Ryan e Hila? Deixe sua opinião nos comentários. Dê sua nota de 0 a 10 para essa história. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. E não se esqueça de conferir mais histórias emocionantes aqui na tela final,